Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Acadêmico. E hoje nós vamos falar sobre o Observatório de Educação Tiradentes, o OBET. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje nós temos uma convidada mais que especial, a professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes, UNIT, e da OBET, professora Simone Amorim. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Tiffany. E para iniciar o nosso papo, professora, a senhora poderia falar um pouco sobre como surgiu o observatório? Sim. Na verdade, o observatório foi uma iniciativa que nasceu no Tiradentes Innovation Center, a partir do seu diretor, que é o Domingos Sávio. E a ideia é efetivamente a gente valorizar aspectos relacionados à educação, especialmente no estado de Sergipe. No entanto, nós não ficamos restritos à educação no estado de Sergipe, porque um dos objetivos é nós mapearmos e trazermos para a população, para os pesquisadores, para as pessoas que se interessam pela educação, os dados referentes à educação. O que é que eu quero dizer com isso? Os números específicos relacionados à educação. Existem muitas pesquisas, que são pesquisas em larga escala, por exemplo, em que a gente consegue mapear aspectos específicos, a depender do objetivo de cada uma dessas pesquisas, que vão nos ajudar a entender a educação, vão nos ajudar a entender de que modo ela está posta, e a partir disso a gente consegue fazer análises e propor soluções para esses problemas. Então, esse é um dos objetivos do Observatório da Educação Tiradentes, OBET. Uma das questões também que a gente tenta ajudar, ou pelo menos apoiar, é a questão da formação de professores, especialmente professores da educação básica. Porque esses números, como eu já mencionei a vocês, esses dados, eles têm mostrado que o Brasil ainda está bastante aquém daquilo que poderia estar. Então, a partir desses dados, a partir desses elementos, a gente consegue fazer esse tipo de mapeamento e também identificar como, a partir da formação de professores, nós conseguimos ajudar os nossos alunos da educação básica, né? Então, uma das propostas é o Centro de Formação. Nós, inclusive, estamos lançando agora a primeira turma, que vai ser o que nós chamamos de uma turma piloto, em que nós vamos oferecer cursos de formação de professores. E está sendo bem interessante a gente fazer esse movimento, especialmente porque nós que somos integrantes do observatório, como você já mencionou, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. Então, nós realizamos pesquisas relacionadas à educação, à formação de professores, ao uso das tecnologias em sala de aula. Trazemos elementos, discutimos elementos que comprovam que as tecnologias, elas estão postas na nossa sociedade, mas elas também podem apoiar, podem ajudar os nossos alunos a aprender. E nesse processo, o que é que a gente também pensa? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente precisa ajudar o professor a entender o uso dessas tecnologias de maneira intencional. O que é isso? É pensar de maneira reflexiva, de maneira objetiva. Eu tenho uma tecnologia, mas como eu posso usar ela para ajudar o meu aluno a aprender, né? Desenvolver saberes, mais do que isso, incorporar saberes para a vida, que vão além dos conhecimentos que são postos, né, na escola. Então, as tecnologias, elas estão aqui. E o que acontece também? Os nossos alunos, eles estão muito habituados a usar a tecnologia. Isso é muito simples, é muito óbvio. Mas é uma tecnologia muito voltada para, por exemplo, o uso de redes sociais. Quando a gente se move para elementos que são necessários para a vida profissional, as coisas já não são tão fluidas assim. E se a gente consegue mostrar ao professor que ele pode conseguir, ele pode usar essas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, naturalmente o aluno vai incorporar essas tecnologias e vai conseguir também usar para ser um diferencial na vida profissional dele.
Então, são aspectos que eles estão coordenados, que eles estão conectados e o Observatório, né, da Educação Tiradentes, ele está atento a esses elementos. Interessante, professora. E pegando esse gancho, como o OBET aborda a diferença entre educação formal e não formal? Olha só, a gente tem algumas iniciativas relacionadas a isso. Uma delas é chamada de Diálogos OBET. Na verdade, assim, é uma série de encontros dialogados em que um dos nossos integrantes, né, que foram as primeiras pessoas, uma das primeiras pessoas que estavam envolvidas junto comigo, com o professor Alexandre Chagas, o professor Ronaldo Linhares, ele entrevista pessoas que são convidadas para discutir alguns temas. E aí o que acontece? Vou lhe dar um exemplo bem interessante e recente que aconteceu. Sim. Nós definimos que o burnout seria um tema importante. E aí o que nós fizemos? Nós convidamos 3 professoras da educação básica e uma psicóloga para discutir esse tema. Uma dessas professoras na verdade, dos Estados Unidos, lá da área de Boston. A participação dela foi através, na verdade, de um vídeo, e ela falou sobre esses elementos que estão tão fortes no dia a dia dos professores. Ela, na verdade, é diretora de uma área do estado de Massachusetts e ela conversou um pouquinho sobre isso. E a gente pôde identificar uma coisa bem interessante, que essa sensação de cansaço extremo, ela não é só algo que a gente sente aqui no Brasil. Também é sentida pelos professores que estão lá nos Estados Unidos. E o que é bem interessante é que ela está numa área, ela lida com alunos que são brasileiros ou filhos de brasileiros. É uma comunidade muito forte, que tem muitos brasileiros, recebe muitos brasileiros mesmo. Sim. E aí, o que foi que aconteceu? Em seguida, nós tivemos uma professora de educação básica do estado da Bahia, que é doutoranda do programa de pós-graduação em educação, falando sobre esse mesmo tema, e uma outra daqui de Sergipe. E elas convergiram nessa sensação que, especialmente depois da pandemia, os professores têm sido cobrados e têm se sentido mais pressionados pelo trabalho, não somente pelo trabalho em si, mas a forma de lidar com os alunos, as questões que emergiram após a pandemia, e isso tem sido muito forte. O que aconteceu é que, em seguida, nós convidamos uma psicóloga para poder também falar um pouquinho sobre o tema, e foram respondidas algumas perguntas. Então, assim, foi uma live, e foi, assim, bem significativo, inclusive pelos comentários, saber que realmente esse é um tema que está atingindo os professores. Sim. E aí, assim, é algo que a gente tenta fazer de maneira o mais informal possível para poder acessar as pessoas e dizer, olha, você não está sozinho, você não está sozinha. Existem outras pessoas que estão se sentindo da mesma forma e que precisam cuidar, sim, da saúde mental. Os professores precisam cuidar de sua saúde mental. Esse foi um dos temas, né? E durante o ano nós vamos elegendo alguns temas e a gente vai trazendo pessoas de fora, e é sempre bem significativo ver como as pessoas estão realmente se identificando em alguma medida e de alguma maneira com esses elementos. Uma outra coisa também, que é algo bem informal, é o uso das redes sociais. Sim, sim. Nós temos também uma série de vídeos que é chamado o OBET Tá On. E são vídeos curtos, algumas pessoas também são convidadas para falar sobre esses temas. Na sequência, a gente sempre faz assim, olha, o tema que é do Diálogos OBET, a gente chama para o OBET Está On, na verdade é OBET Tá On, e a gente faz perguntas, as pessoas respondem, e inclusive assim, a gente tem visto que há uma interação, um número de visualização bem significativo. Então, são elementos, são coisas que são não formais, por exemplo, e que a gente vai mostrando que é possível sim utilizar. E os professores que veem esses vídeos e participam dessas lives, eles começam a ver que esse tipo de atividade, digamos assim, também é possível fazer, é possível propor para os alunos. Claro. E há uma interação. Então, a gente consegue atingir não somente os professores, mas alunos e a sociedade.
que vê também a educação um pouquinho mais próxima deles e delas, né? Das pessoas que formam a sociedade. Perfeito, professora. Então, no caso, essas duas formas de aprendizado se completam, né? Com certeza, com certeza. Pronto, professora. Então, partindo para a próxima pergunta. Quais são as metodologias de ensino que o OBET estuda e como elas podem melhorar as práticas pedagógicas nas escolas? Olha só, eu vou fazer meio que um spoiler aqui para vocês. A gente gosta, a gente adora. Adoro também. Então, vamos lá. Nós estamos organizando uma oferta, a oferta de um curso com o uso de inteligência artificial. Nossa! O que a gente está observando, né? A inteligência artificial está na vida da gente, na verdade, já há algum tempo, né? E a gente só não prestou atenção, não tinha prestado atenção ainda a ela. E como isso tem crescido cada vez mais, ela tem se desenvolvido cada vez mais, os professores começaram também a pensar, nossa, como é que a gente consegue lidar com isso? Sim. Mas se eu não sei usar, eu não consigo ensinar o meu aluno a usar e não consigo ensinar ele a usar com ética. Então, qual a ideia agora? A partir do Centro de Formação, que é uma proposta do OBET, nós vamos ofertar para os professores da educação básica esse curso de IA. E aí a ideia é fazer com que tentar facilitar o trabalho do professor. Então, assim, vou dar um exemplo assim muito simples. Coisas que o professor levava, tipo, 3 horas para preparar uma atividade, né, que, poxa, tinha que se concentrar e fazer diversas coisas, cola, Ctrl+C, Ctrl+V, faz uma coisa, faz outra. Não, a gente está mostrando o seguinte, se você consegue usar a IA adequada, se você consegue criar um prompt adequado, você vai ter uma resposta bem rápida da inteligência artificial e você vai ter o seu trabalho diminuído. Essa é a ideia. Facilitar, mas ao mesmo tempo também ensinar o aluno a fazer. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, o professor precisa aprender, utilizar para facilitar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ensinar o aluno a fazer o uso também, porque na vida profissional é preciso incorporar as atividades, as tecnologias, na verdade, voltadas para a educação. E tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente não pode deixar que as coisas também peguem outro caminho. Verdade, concordo com você. Professora, agora uma pequena pausa para falar sobre os nossos podcasts, né? Eles estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E para ter acesso, é só pesquisar lá por Interações Sonoras e vocês vão encontrar o Papo Acadêmico e o É Sobre. E agora, voltando... Professora, eu queria que a senhora falasse como o OBET utiliza tecnologias sociais para resolver questões educacionais e promover a democracia no ensino. A senhora comentou, né, sobre a tecnologia mais para as redes sociais, e agora eu queria trazendo para esse ganchinho. E aí eu aproveito aqui para retomar um tema que você comentou, né, educação formal e não formal. A gente está muito acostumado a pensar na educação, no processo de ensino-aprendizagem como algo que só pode acontecer em sala de aula. Pelo menos essa é uma ideia que se colocou, mas que eu também penso que na área de jornalismo isso é totalmente... Essa ideia não fica, não cola, né? Não tem como. E aí o que acontece? A gente acredita que ao pensar a educação a partir dos indicadores, né, dos números relacionados à educação, do trabalho do professor e da sociedade em geral, a gente consegue começar a pensar, por exemplo, na solução de problemas voltados para a educação. E aí é também que entra a importância do OBET estar inserido no Tiradentes Innovation Center. Porque as startups estão lá, as edtechs estão lá. E aí o desafio, efetivamente, é você pensar nos problemas que existem na educação, que que aparecem, né, que emergem de maneira tão forte, para dizer assim, como é que essas edtechs, como é que essas startups, de repente, podem trazer ideias, soluções criativas para resolver esses problemas. Não somente relacionados ao trabalho do professor, mas ao processo de aprendizado do aluno. Porque quando a gente pensa no professor, a gente pensa que ele vai ensinar, mas o processo de ensino-aprendizagem está conectado. Né? Não tem como pensar no ensino sem pensar no aprendizado. E aí é que entram essas conexões que são extremamente importantes a partir do uso da tecnologia, né? E olha só, vai ter também uma atividade bem interessante,
que já está aí sendo divulgada nas redes sociais, uma espécie de hackathon que vai acontecer, que é voltado para a educação. Que legal! Esse mês. Então, os profissionais que estiverem interessados em participar, as equipes vão ser montadas, vai ter assim, um dia, né, especial para poder se pensar a educação, pensar num problema da educação, ter um desafio a resolver e aí, a partir disso, quem sabe, surge aí uma startup, 2 startups, 3 startups, não sei. 1000. Enfim, que seja. Que se for para ajudar, que sejam todas bem-vindas. Com certeza, professora, muito bem. Que legal a ideia, a proposta. E para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a questão do trabalho do OBET. A senhora foi respondendo e a gente já deu para entender melhor sobre o projeto, mas assim, para quem quer entender mais, para quem quer fazer parte, para quem gosta desse mundo tecnológico, como é que faz para acessar melhor essas informações? Olha só, qualquer pessoa que tenha interesse pode, inclusive, seguir as redes sociais do Tiradentes Innovation Center, porque as atividades, as ações, elas são sempre divulgadas pelos canais de comunicação do TIC, né? E os profissionais da educação, os pesquisadores em educação, eles também podem participar do observatório. Eles podem participar como voluntários, apresentando projetos que estejam ligados às linhas de pesquisa do observatório, né? E a gente já viu que a questão dos dados educacionais, da formação docente, as questões voltadas ao uso da tecnologia nesse processo são absolutamente essenciais. E desenvolver projetos, né? Inclusive, assim, nós temos uma agora que está ocorrendo, né, a partir de uma proposta que foi justamente de fazer o levantamento desses dados educacionais, organizar esses dados e apresentar à sociedade. Então, olha só, recadinho do coração, se tiver interessado em colaborar, em aprender, e se quiser participar desse processo, inclusive, de formação, trazendo propostas de formação docente, procure a gente lá no Tiradentes Innovation Center, que nós estaremos à disposição de vocês para dar todas as informações que vocês precisarem, para vocês participarem junto com a gente e ajudar a melhorar a educação no Brasil. O OBET é um coração de mãe ou um coração de pai, né? Sempre cabe mais um. Com certeza, principalmente de vó, minha gente, que é enorme. Que é enorme, eu tô vendo, viu? É isso aí. Professora, muito obrigada de verdade pelo papo. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. E o nosso podcast vai ficando por aqui. O podcast Papo Acadêmico é uma produção da Agência Unite de Comunicação no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação: Tiffany Araújo. Produção: Cibele Moura e Tiffany Araújo. Coordenação do podcast Papo Acadêmico: Thalita Deda. Edição de áudio: Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo: Márcio Pimentel e Gilmar Silva. Diretor de cena e imagem: Edson Júnior. Cinegrafistas: Josevaldo Vieira, Kesley Fonseca e Luiz Andrade. Assistente: Ricardo Lima. Coordenação CCS: Valéria Bonini. Conselho Editorial Podcast Papo Acadêmico, professores: Jaqueline Neves, Tadeu Aciari, Thalita Deda. Até o próximo episódio.